Afronautas, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem assistir nos demais horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todes muito bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de comunicação, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Nossa ferramenta de fortalecimento das nossas lutas por justiça e equidade. Nós estamos recebendo hoje aqui o bailarino, pesquisador Paulo Fernandes, que já eu trago para a sala, já está aqui no bastidor aguardando, que vai conversar conosco. Ele é pesquisador sobre cultura banto e vai falar um pouco para nós hoje sobre a construção da identidade afro-brasileira e a presença da cultura banto nessa construção. Deixa eu ver quem já está aqui conosco, quem já chegou. Maristela França, passou aí à tarde a Maristela, gente, nessa generosidade de vir aqui, deixar uma mensagem, deixar um recadinho, deixar o like, nessa nossa luta permanente para impulsionar os algoritmos, sabendo que as nossas pautas não são prioritárias. Sendo assim, já vou pedir a vocês, vamos disseminar o link. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook. Onde você estiver, pega o link, dissemina geral e arrasta as pessoas para cá, para acompanhar esse nosso diálogo de hoje, tão importante, tão relevante. Marcelo Fabian, sumido, saudade de ti, meu irmão. Chegou dizendo boa noite, afronautas, boa noite, professora Silvani. Saudações desde o quilombo São Benedito da Ponta, na Ilha do Marajó, na foz do Rio Amazonas, maravilha de cátedra, gratidão ao canal. O Marcelo Fabiano nos acompanha desde o início do canal, começamos na época da pandemia, a época ele estava na Argentina, depois passou um tempo na Bolívia, e já está há algum tempo no Brasil, na Ilha do Marajó, esse lugar que não conheço pessoalmente, mas que conheço de fotografia, as paisagens maravilhosas. Sírios Oliveira, minha irmã, que bom que você está aqui logo no iniciozinho hoje. Boa noite, querida família Afronautas. Enquanto esperamos, vamos arrastar geral para cá, como nos convoca a fazer a linda professora Silvani Euclênio. Sempre generosa, sempre parceira, a Sírios Oliveira. Helder Carneiro, está falando de onde, Helder? Onde é que você está nos acompanhando? Ildete Costa, Evandro Aires, de Sorocaba, Solange, da Ilha do Marajó, Campos do Marajó Breves. Ildete, você está nos acompanhando de onde? Diga aí para nós, é sempre bom a gente saber onde é que nós estamos chegando. Enquanto vocês vão compartilhando, já vou trazer para a sala nosso convidado de hoje, Paulo Fernandes, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço imensamente pela disponibilidade para estar conosco hoje. Paulo Fernandes, gente, tem essa cara jovem, e é um jovem, mas tem uma trajetória imensa. Eu vou fazer aquela breve apresentação resumida e depois vou passar para que ele fale um pouco mais sobre a trajetória dele. Paulo Fernandes bom, primeiro que é capixaba, né, gente? A gente tem recebido tão poucas pessoas do Espírito Santo aqui no canal, então é muito bom a gente ter essa diversidade nacional presente aqui no canal. Ele é bailarino, é coreógrafo, é pesquisador e mestre de saberes tradicionais dos povos banto. Atua em diversas áreas das artes cênicas, desenvolvendo pesquisas sobre a arqueologia do corpo em uma perspectiva afrocontemporânea. É fundador da companhia Enki de dança e do espaço cultural
Afrobanto. É uma artista multimídia que conjuga diversas linguagens artísticas, ou seriam científicas, em seus trabalhos como cinema, teatro, dança e artes visuais, construindo um encontro muito particular na gestualidade e na estética. Pela crítica francesa, ele foi reconhecido como um dançarino das profundezas do simbolismo afro-brasileiro. Eu nem te pedi, Paulo, mas se você tiver algum vídeo, um videozinho curto do seu trabalho, depois a gente pode colocar para o pessoal assistir. Eu dei uma pesquisada, vi fotos maravilhosas. Qualquer coisa, depois você me passa aí um link que a gente pode projetar um pouquinho do seu trabalho também. A Eudeste nos acompanha de Salvador, o Paulo, do PSSA Mercantil e Associados, nos acompanha de São Paulo, capital, Gabriela Barreto de Sá, a Solange, gente, é da Universidade Federal do Pará, do campus de Marajó Breves, o Helder nos acompanha de Ubá, Minas Gerais. O pessoal vai chegando aí, a gente vai ter essa diversidade nacional acompanhando aqui o canal. Isso me deixa muito, muito feliz, não é? Embora a maioria da nossa audiência seja formada por pessoas negras, temos audiência de pessoas brancas também comprometidas com as nossas lutas e querendo conhecer mais. Mas há essa diversidade maravilhosa da própria presença negra no Brasil, que tem a ver até com o tema que você vai trazer hoje, que é essa presença da cultura banto na construção da identidade brasileira, mas que a cultura banto tem essa presença muito mais, como é que eu diria, mais visível, mas a gente tem também a presença iorubá, a presença pon e assim por diante. Vinícius Leal chegando e dizendo: Marcos Garvey vive em nós e vive nos nossos processos de luta, sempre, né, Vinícius? Muito obrigada. Paulo, deixa eu te dar as boas-vindas e já passar a palavra para você. Você pode se apresentar um pouco mais, falar um pouco da sua trajetória, depois a gente vem na segunda rodada falando do tema que você propõe. Seja bem-vindo, muito obrigada, por favor. Eu agradeço profundamente esse momento, pela importância desse fim de ano, um ano potente e que tem muito a ver com essa pauta e principalmente pensar a africanidade do ponto de vista dos bantus, né? Esse grupo étnico super importante de que eu faço parte. E nesse sentido que começa a minha trajetória. Eu começo novo, né? Sem muito entender por todo o processo diaspórico e vou me dar a me perceber depois de ter recebido de um grande amigo um livro de um dos maiores autores, escritores, historiadores do Espírito Santo, Guilherme Santos Neves, que trazia no relato eram 2 tomos. No segundo tomo, ele faz uma citação sobre meu bisavô, que foi um dos responsáveis africanos vindo do Congo, da região subsaariana, e trouxe uma das maiores manifestações e única do Espírito Santo, que é chamada o Congo, que dá todo esse desdobramento sonoro chamado Congada no Brasil e a quiçá, né, que se espalha e se enraiza e desdobra em toda um rizoma sonoro, né? Então, é a partir dessa experiência, dessa percepção, dessa noção de que essa musicalidade que habitava em mim, eu começo a me perceber e aí criar elos e me aproximar muito mais da minha mãe, que se tornou uma referência internacional, Dona Laura Felizardo. Salve, salve todos os ancestrais, porque ela que me deu, é o berço, né? É minha mãe, minha grande mãe África, da onde eu brotei. E eu sou fruto desse processo, da música, né, do ritmo do Congo, da dança, da gestualidade, do corpo que escreve no espaço e que traz para o Brasil, nesse fluxo-refluxo, toda essa corporalidade diaspórica e que da atlanticidade e que tem muitas das
transversalidades, suas essências, né? E uma delas a música, entre outras, né, o linguajar brasileiro, né, que é permeado de milhões de expressões, como camundongo, marimbondo, e que, na verdade, o Tiganá, inclusive, nos faz entender que o Bantu, né, é o pilar, né, da identidade afro-brasileira, com suas potências, reconhecendo que a palavra Bantu é uma associação de Ba, que quer dizer muitos, e Nitu, que quer dizer homem, mas homem não no sentido gênero, no sentido com H maiúsculo, no sentido da humanidade, da sua dimensão, da sua pluralidade. Isso tem muito a ver com a expansão dos bantus, né, na região subsaariana, que dominam 22 países, sabendo que a África inteira são 54 países, e eles percorreram um percurso durante 3 milênios, indo ali do Camarões até o Oceano Índico, percorrendo 9.000 quilômetros quadrados. Então, essa é a plenitude, a dimensionalidade. E outra coisa que é super importante dizer, que tem muito a ver com a questão dos bantus, eles são identificados como um grupo étnico-linguístico. Eles não são só, eles são o que falam, é a fala, é o poder de falar, né? Porque Hegel, contradizendo Hegel, né, ele dizia que a África era ágrafa, né? E, na verdade, entre milhões de línguas, entre Kipele, Mandinga, a Gese, né, que inclusive vem da Etiópia, que tem uma potência muito grande, que também perpassa pela relação dos bantus. Os bantus também transpassam o Egito, né, e vão se relacionar também com os judeus, né, e vêm para o Brasil trazendo uma contribuição expressiva muito grande. Então, é muito importante entendermos não só a musicalidade, não só a linguística, mas também a metalúrgica, a tecnologia como tecnologia, o nosso corpo como um processo. Eu chamo que o corpo banto é um corpo abarcante, né? Ele é pleno, né? Ele se enraiza e se perpassa rizomaticamente em todas as regiões do Brasil, né? Seja na fala, seja no figurino, seja na estética, seja na gastronomia, e aí vai criar essas interrelações com a religiosidade, com as expressões gestualidade e com provérbios, né? Com cantigas. Então, vai bordar, rechear esse país, né? Com milhões de dádivas e que precisamos preservar num momento líquido, tão importante pensar que a memória. E uma coisa que me fez lembrar muito a introdução, a fala sobre a pensar, e o nome do tema é o título desse canal, Pensar Africanamente. Eu me recordei muito de que a pineal, né, ela tem uma segregação, ela segrega, ela libera um líquido que ela libera muito mais e é muito mais potente no escuro, né? Isso me faz remeter que pensar, né, a minha pele, que isso faz parte da filosofia Banto, né, que é uma cosmogonia de mais de 5.500 anos, né, a pele tem a cor, traz a cor das profundezas dos céus. A minha cor tem a cor e a minha tez é a mesma intensidade das entranhas da Terra. Isso quer dizer que os elementos químicos que estão na Terra são os elementos químicos que estão no céu. Então, nesse sentido, a grandiosidade do Banto, ele tem essa relação de se religare. Não é religião, é um religamento, é transitar entre o céu e a terra, né? Considerando que esse desdobrar que manifesta, né, todo o ser e toda a potência que está em em toda a matéria, que vibra e que torna essa noção identitária do africano no Brasil de grande potência
e de um valor imensurável que perpassa por todas todas as gamas, né? Mesmo dentro da ciência, pensar na arquitetura, pensar na projeção do corpo, pensar na dança, né? Inclusive, é muito importante citar, por exemplo, eu lembro-me, recordo-me de uma vez eu fui fazer eu estava passeando com minha mãe e fui a uma feira internacional e lá tinha um africano e eu queria comprar um tecido, dar de presente para minha mãe. E nesse ínterim, eu escolhendo o tecido com ela, ela olha, eu falo, você gosta desse ou daquele? E aí o africano pega o tecido e vai medir. E aí ele mede no corpo 1 metro, que é a distância do meio do peito até o extremo do dedo. E aí eu lembrei que era a mesma posição, né, dentro da dança, né, das áreas clássicas, também era muito comum abrir os braços e ter essa noção da espacialidade. Isso me fez lembrar que o tamanho do meu corpo também está relacionado com a proporção áurea, que também está ligado à geometria sagrada, que também está ligado a matemática, a origem da matemática está no corpo. E pensar que do tamanho de indicador de qualquer pessoa é 3 vezes a medida da cabeça, começando a partir da origem do meu cabelo até a sobrancelha, da sobrancelha até o nariz, embaixo após o meu nariz, e do meu nariz até a altura do queixo. Então, minha cabeça é 3 vezes a medida do meu dedo indicador e meu corpo é 7 vezes e meio o tamanho da minha cabeça. Foi uma descoberta que eu fiz no processo de investigação. Então eu digo, quando eu danço, qual ciência que não habita em mim? A biologia, a matemática? Que consciência negra seria essa? Qual o grau de nobreza que nos trouxe ao Brasil, que nos faz transitar com uma tessitura entre várias gamas das ciências e da materialidade, do dia a dia, né? Do cotidiano, que atravessa as cores das roupas africanas, né? As cores da mata, que atravessa todos os corpos, né? E todas as corporalidades, né? E todos os territórios, né? O que não dança, né? Já dizia Marcelo Gleiser, né? Tudo dança, o universo dança. E o homem é o próprio movimento, e o movimento que é toda a potência do feminino, que é a grande mãe e a grande manifestação, e que precisamos muito preservá-la para que a vida, o feminino, o poder da emanência esteja para além da nossa vã filosofia. E que assim seja. Uau! Que aula! Que aula! Olha só, o Evandro Aires está dizendo, essa aula é de utilidade pública. Total. Sim. A política pública é reparação já. A dignidade do negro. O negro não vem para o Brasil para brincar. Nós somos extraídos da nossa terra. Foi tirado valores. Né? Dom Pedro II, em 1850, ele trava uma lei dizendo que o negro não tinha direito à terra. Nós somos parte dessa terra. E a terra é nosso corpo e é desdobramento, porque cientificamente é comprovado que todos os elementos que estão no nosso corpo, que atravessam nossos corpos, estão no cosmos, também é a terra que nos alimenta, é a grande mãe, é a grande matriz, né? É a potência. Salve a reparação, seja já. Reparação já, meu irmão. Já. Nessa história de tudo que esse país nos deve, de tudo que nos tirou até hoje, e ainda assim nós existimos, resistimos, construímos, elaboramos e transformamos, né? Graças à nossa ancestralidade. Célia Leocádio chegou aí nos acompanhando, muito obrigada. Célia Leocádio, gente, é uma liderança quilombola importantíssima do extremo sul da Bahia. Já divulguei aqui para vocês recentemente o livro dele, vou divulgar de novo outra vez.
e ele dizendo que quer vir ao canal falar sobre o livro dele. Vamos marcar, Célio, vai ser ótimo. O Marcelo Fabiano dizendo que a Argentina tem um sobrenome, só que tem origem africana, Lunda. Lunda. E ele diz, penso que Lunda é de origem banto. Sim. É. Perfeito. Vem de lundu, inclusive, que é um ritmo, né? Que tem a ver com chorinho atual. E lundu é uma reverberação que vai dar na umbigada, que é uma música, né? A ritmicidade da origem, né? Da entrada do negro do século XVII, XVI no Brasil, né? Os bantos, né? E a apelação da musicalidade até reconstruir o que é samba hoje, em canções variantes sonoras, que é essa riqueza. Inclusive, tem uma coisa muito séria que é bom registrar: o Espírito Santo tem 11 manifestações só de origem banto, né? Manifestações como Congo, como Alardo, e todas elas têm confluências sonoras que são de base, que estão na América Central, que estão na América do Norte, que estão na América do Sul, que vai para a Europa e contagia pelo mar Mediterrâneo, trazendo essa sonoridade que é o fluxo, refluxo eterno, né, da grande África. Então nós dominamos a musicalidade, né? O ritmo não está só no corpo. Dançar é grafar no espaço a poética, né, da alma da humanidade, né? Isso é banto, isso é reconstrução e ressignificação de tudo que nos foi retirado, né? Lembrando o George James, né? Legado roubado, né? Ele diz logo na introdução do livro de que arte, cultura e ciência é de origem egípcia, né? Então, eu congratulo essa e pensar do lundu tem tudo a ver, é super importante pensar. E a sonoridade, a ritmicidade, talvez a musicalidade lá tenha muito a ver com essa inserção dessa origem dessa palavra, do termo, do lugar, né? É esse lugar, né? A poética do espaço. Veja só, e aí, bom, Marcos Santos chegando aí, Célia Cristo também. Minha gente, é o seguinte, quem chega depois já sabe, né? O material fica gravado. Depois é só vocês voltarem e assistir a parte que vocês perderam. E vale muito a pena assistir. Mas Marcelo dizendo, ontem li que o grupo Banto abrange 1.000 povos e 1.500 línguas. A África tem hoje mais de 2.500 línguas faladas. Só para lembrar, mas eu vou passar para o Paulo Fernandes, que logo no início ele disse, é importante dizer sempre, não é um grupo étnico, não é? É um conjunto de grupos étnicos, né? É um tronco linguístico, na verdade, mas você vai poder explicar isso melhor. O proto-bantu, né? Que é formado para si, porque a língua portuguesa ela não é portuguesa, né? Na verdade. São mais de 27 mil verbetes que estruturalmente se alinham às estruturas morfológicas, léxica e vernacular, como qualquer consciência, qualquer padrão científico. Então, Ney Lopes, o livro dele é de excelência, né? Eu tenho uma honra de ter recebido o prêmio de mestre ao lado dele, né? Pela Funarte, e para mim isso é uma super importante, que define o falar, né? Essa expressividade do negro, essa variante simbólica, com esse grupo tão denso, né? Que são mais de 600 subgrupos, né? E que no Brasil nós não temos todas as definições, não temos todos esses grupos. O Ruggiero superficialmente vai trazer a pintura de moçambicano, de angolano, de Congo, talvez um benguela, mas todos bantos, né? E a gente não tem esses 600 subgrupos para entender a relação etnológica, os traços, para se estudar uma etnologia digna no Brasil. Então, pensar numa novas fórmulas, né, educacionais, inclusive pensar que a antropologia, né, não é a história de um homem, né? É a história de uma humanidade, né? E que, na verdade, esse antropos, a origem da palavra antropos, tem a ver com essa ideia da pluralidade de que é o ser, né? Ele se multiplica, né?
não só como os bantus, né? Eles vão, por exemplo, na passagem desse grande percurso, né, pela região subsaariana, que 3 milênios, eles vão levando, por exemplo, o jiló, o quiabo, a melancia, e além de matar a sede de alimentar, eles vão criando falas, né, que é super importante e sim muito simbólico, a capa do livro do Ney Lopes, que é um homem, é uma escultura do século XIX e que, ao mesmo tempo, a escultura ela tem uma língua do tamanho do corpo. É a fala que me faz gerar, que é o griot, que brota, o que brota da minha voz, né, ressignifica no outro, e isso faz reverberar, circula, né, permeia, né, semeia, né, e tem a ver com exatamente a roda que gira, né, a roda eterna, né, a gira, né, a continuidade da potência cíclica, que é a esfera, né, que é o circular, que é a ideia dos planetas, né, de se movimentar eternamente. E isso tem muito a ver com a questão dos povos, né, dos grupos étnicos que se desenvolveram e perpassam as línguas. Então, só Swahili tem 14 dialetos, né? Então, são potências assim, mais de 2.500 pessoas falam, né? Ou muito mais. O Brasil tem um arcabouço, né? Né? O Câmara Cascudo vai trazer também alguma gestualidade, alguma, né? Além de gestos, né? Também a relação de expressões. Então, a gente tem uma potência que precisa ser ressignificada muito mais. O IFAM precisa preservar essa memória, nos tombar, né? Nos dá a condição de preservar, de que a gente tem que pensar que quando morre-se, né? Ou quando se vai, se transpõe um corpo, um griot, um idoso, queima-se uma biblioteca inteira. Nós temos que conseguir entender que esse primórdio, que é a ancestralidade, é de fato o futuro. Isso me faz lembrar uma coisa muito pontual. A cena do Matrix, onde está o Morfeu, né? Morfeu é o sono, né, na mitologia grega, né? E é interessante pensar que ali no filme ele é negro. E esse ir na inconsciência do sono, do Morfeu, do significado, é ir para a própria, mergulhar na sua própria entranha, né? É o inconsciente, né? É ir à luz, é ir atender nas minhas entranhas o que me assola e trazer para fora, aflorar todo esse conhecimento, né? E espalhar e contagiar o mundo. Isso em Matrix, a cena do azul e vermelho é muito potente, porque, inclusive, a ideia do vermelho com azul, eles combinados, eles são extremos, mas combinados cria uma cor terciária, que é o lilás, que é a cor da purificação, que é a cor de Nanã, é a lama que purifica, né? É o feminino que nos devolve a terra para nos ressignificar da ferida, da peste, da opulência, da ignorância e da ignobilidade do branco, né? Da branquitude. É isso. Muito bom, muito bem. O pessoal está aqui encantado. Mestre Pezinho, tarimbado, chegando aí. Seja bem-vindo, viu, meu mestre? Muito obrigada. A Maria Sá Xavier, que deve te conhecer, que está dizendo as geograficidades dessa pessoa, Paulo. Tem muitas geografias aí. O Charles Sou, que nos acompanha lá da Austrália. Muito obrigada, Charles. Bem-vindo aí. Luzineide Jardim. Mari Noeli, dizendo boa noite, Afronauta. Peço desculpa pelo atraso. Você já sabe, né, Mari? Vai ficar aí à disposição para você assistir depois. Laura Monteiro, salve grande mestre Paulo Fernandes, grande bailarino do Espírito Santo. Maria Sacha Vieira concordando, reparação já. Deixa ver, Maria Sacha Vieira dizendo que isso, concordo, o corpo é terra, todos os elementos estão em nós, nossos corpos territórios, exatamente. O Paulo dizendo que os processos de reparação deveriam ser monitorados por um conselho com a expressividade do Ministério Público Federal. Leocádio dizendo, gostei muito da sua aula, meu irmão, reparação já.
Alexandre Ramires, Gil Cassandra. Gente, vocês estão chegando depois, vocês já sabem, né? Esse material fica à disposição de vocês. Aliás, Paulo, se você quiser e tiver fácil aí um link com algum vídeo curto do seu trabalho, coloca aí no grupo que a gente aproveita e mostra daqui a pouquinho, um pouquinho do seu trabalho como dançarino, como coreógrafo. Ainda Célio Leocádio, essa experiência que traz está comprovadamente entre as nossas tradições. Marcelo Fabiano, tango da Argentina, com certeza é banto. Ao Rio da Prata não chegaram iorubás, o tango é mundialmente famoso. Maria Sá Xavier, mestre Paulo Fernandes, você nos deu muitas réguas e compassos. Maravilha. E a Maria está dizendo, é uma aula que eu preciso rever várias vezes, muitas humanidades, povos de Pindorama, que encontro isso, povos de África e povos de Pindorama. Gente, é o seguinte, esse material fica gravado para vocês, quem chegou depois, perdeu uma parte, não vai poder deixar de assistir, porque vale muito a pena. A Maria Sá Xavier dizendo, eu conheço Paulo, sim. Helder Carneiro, o corpo grita há séculos. Laura Monteiro, orgulho da dança contemporânea capixaba na afrodiáspora. Maria da Conceição, o pessoal do Moque Neto. Gente, eu falei no início que a gente recebe tantas pessoas no canal, principalmente do eixo Rio-São Paulo, um pouco da Bahia, e às vezes eu sinto tanta falta de ter aqui no canal essa expressividade nossa que está nos outros estados, que às vezes ficam meio periféricos, então eu estou muito feliz em receber esse capixaba, o Paulo Fernandes, aqui conosco. Obrigado. Só para lembrar vocês, se vocês tiverem perguntas para o Paulo Fernandes, fiquem muito, muito à vontade para poder colocar, por gentileza. Bom, dando continuidade, e lembrando a vocês que vocês podem continuar compartilhando, tá? Porque quem chegar depois assiste uma parte ao vivo, assiste outra parte depois. Ainda não deixou seu like? Deixa aí seu like. Isso nos fortalece, isso nos ajuda a impulsionar o algoritmo, isso nos ajuda a dizer que as nossas pautas são relevantes. Maria está perguntando se você tem Instagram, Paulo. Eu também procurei esse Instagram, não encontrei. Tenho. Eu deixo aqui. Eu sou péssimo em tecnologia, mas eu prometo deixar uma fotografia, um trabalho último que a gente está falando sobre tecnologia e corpo, que é um trabalho baseado em dois autores muito potentes, que fala Dana Haraway, que fala sobre a questão do feminino em 1950, né? E o Harari, né? Que o Val é um professor da Universidade de Israel. Ele fala sobre da introdução do livro, ele traz um cronograma da evolução até chegar ao homem, desde o Big Bang até o homem, e ele faz ele aponta a 2,5 milhões de anos, ele aponta um grupo étnico, mas ele não fala quem é. E eu, tendo uma certa desconfiança e investigação, entendi que era os bantos. Aí eu reutilizo, né, para ressignificar esse trabalho muito potente. Eu pinto meu corpo de argila e faço um diálogo muito com elementos contemporâneos, é muito pertinente. E o meu, lá no espaço, que eu sempre atento, é ECAB, E de escada, C de casa, A de asa, B de bola. Espaço Cultural Afro-Bantu.es do Espírito Santo. Me repete para mim, por gentileza. E de espaço... C de casa... Espera aí um pouquinho. C de casa... C de casa. A de asa... B de bola. ECAB. ECAB.es. Logo vai entrar. Ele é verde com a letra lilás. Tá, eu vou pegar aqui, compartilhar com o pessoal. Tá no Instagram, né? Espaço Cultural Afro-Bantu já apareceu aqui para mim.
Pois é, tem um texto, eu vou tentando aproveitar esse momento, tem um texto muito bonito que eu falo sobre, a gente está fazendo um trabalho sobre a trilogia, a origem da palavra, a questão da etimologia, né? A origem da palavra África, que não é africana, né? A palavra África não é de origem africana, é romana, e ela vem de afé, que é uma questão muito séria. Eu faço uma crítica a Aurélio Buarque de Holanda, porque aquele dicionário é indigesto o termo África, né? Que significa lugar nenhum. Então, eu faço um texto falando, desconstruindo essa visão eurocêntrica para dizer qual é a palavra, o origem da palavra África. Como curiosidade, eu queria muito dar uma olhada lá. É parte de intensificar a nossa relação de Estado. E a outro trabalho que a gente está fazendo é sobre a palavra Europa. Ela é de origem, na verdade, ela é fenícia. Inclusive, por os fenícios, né, em seus sistemas gráficos, né, que emprestaram aos Timógenes de Céu, um poeta grego de 5.000 anos antes de Cristo, foi o primeiro a receber de Cadmus, o fenício, as primeiras escritas de sistema gráfico. O que a gente escreve hoje é de preto. O que a gente fala que é português não existe, além da confluência e influência da língua banto no Brasil. Então, a branquitude tem que se ressignificar. Nós temos que ter esses conhecimentos como elemento de poder. Tá certo, é isso. E a gente, eu queria só lembrar a vocês o quanto é importante, né? Esse trabalho que a gente faz, a gente está tentando suprir uma lacuna. Esses conteúdos deveriam estar na sala de aula, esses conteúdos deveriam estar desde a mais tenra infância na escola até a academia, e não está. Então, a gente fica super feliz quando a gente traz pessoas que de alguma forma nos ajuda a ir preenchendo essas lacunas de conteúdos que seriam muito relevantes para a construção de uma outra sociedade brasileira, calcada em valores muito mais voltados para a humanidade, muito mais voltados para a preservação do meio ambiente, muito mais voltado para o respeito mútuo, para o respeito à autoridade alheia, e isso não está na sala de aula, deveria estar, e isso está muito presente nas tradições de matriz africana. Uma questão que você colocou, Paulo, que eu acho muito importante e que a gente trabalha muito isso, que é esta questão de que nós estamos falando de tradições, nós não estamos falando de religião. Resumir toda essa grandiosidade do que nós trouxemos para o Brasil e do que nós preservamos no Brasil em territórios, a palavra religião é mais uma estratégia do racismo, porque, na verdade, é mais uma estratégia do racismo, nos resume aqui, a como se nós fôssemos... na verdade, a própria palavra religião não cabe para definir a nossa relação com o sagrado. Então, você traz elementos extremamente importantes, porque quando a gente está cobrando do Estado a políticas públicas para as tradições de matriz africana, quando a gente está cobrando da escola formal que as tradições de matriz africana estejam em sala de aula, as pessoas começam a dizer, é religião. Nós estamos falando de uma outra coisa, nós estamos falando para além do que tentaram nos limitar, que o racismo tentou nos limitar a isso propositadamente, mais uma estratégia para nos diminuir, digamos assim. E você traz elementos muito importantes dessa tradição que deve sim ir para a sala de aula, que deve sim ser sujeita das políticas públicas do Estado. Marcelo dizendo, são 3 séculos de chegada de povos banto no Brasil até o final do século XVIII, que começam a chegar, quando começam a chegar os yorubás, os fomos e assim por diante, né? Maria Sá Xavier, a cada dia isso chega mais forte, Silvane, não é religião, é cultura, são epistemologias, não é? E a própria parte do sagrado, não cabe a ela a palavra religião, porque a palavra religião tem a ver com uma construção judaico-cristã que se desliga do sagrado e depois se religa ao sagrado,
que o sagrado está presente o tempo todo na vida das tradições de matriz africana. Charles Soule, doutor Paulo, o senhor pode me esclarecer uma polêmica ou talvez um desentendimento sobre os bantos? Recebi um vídeo em inglês sobre a criação da teoria Banto por um scholar Banto, não lembro o nome. Eu não sei se é a teoria, a palavra, mas eu passo para você. Essa palavra ela foi atribuída a um tronco linguístico europeu realmente por um tronco linguístico africano realmente por um europeu, não é? Essa Sim. palavra. Sim, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, o Charles Soule, que nos acompanha da Austrália, está perguntando sobre isso. Ele recebeu um vídeo em inglês falando sobre a criação da teoria Banto por um pesquisador branco, não lembro o nome. Né? Os holandeses, né, tentaram muito tempo, né, porque a ideia de negro, né, tem muito a ver com necro, né, na relação ficativa entre G. Então tem um ficativo aí entre G e C, que é necro e negro, necropolítica, né? E aí é muito atento, porque isso tem a ver com Marquise, tem a ver com Foucault, né? Que traz essa releitura, que é o Estado e religião tentando exatamente eliminar esse corpo, né? A ideia do batismo, né? Eu retiro esse negro que volta e 7 vezes roda a árvore, né? E retiro toda a identidade dele para trazer ele como subproduto, né? Inclusive, tem muito a ver com a palavra Brasil, que é brasa, é catador de pau, pau vermelho, pau Brasil, né? Então, essa atenção. E aí a palavra banto é exatamente, ela é dada numa visão de diminuição, né? É uma negligência dessa potência, porque a grande questão de negar o branco, a branquitude, na verdade, quando vai se... Toda luz nasce do escuro. É o que eu falei primeiro, né? A ideia existe, a Pineal libera uma secreção que ela é alterada no escuro. Isso prova, primeiro, que a origem da psicanálise, como Henry King fala, está o ponto preto, né? É o ponto da terceira visão, da percepção. E essa questão, esse ponto, é a base da origem que está no Vale Rift, que é o Bantu. Então, o medo da branquitude é tentar, o que eles tentam fazer, é eliminar, né? Inclusive a palavra religare tem a ver com essa manutenção de conexão entre o sagrado, entre o céu e a terra, né? Do homem, esse corpo, esses elementos que estão o tempo todo dialogando, e o trabalho, que é o tripalho, a escravidão, nos elimina essa condição, essa submissão, nos elimina a potência de estar conectado o tempo todo com o sagrado, que nós somos. Emana no mundo a origem da religiosidade, né? Tanto o Etíope, né? Quanto o cristianismo etíope, quanto o catolicismo, quanto o candomblé, quanto o banda. Então, a gente vai permear, né? E o medo é exatamente trazer o significado da palavra banco, e aí mais tardiamente, tem outra sequela com Greensberg, né, que vai separar as 4 partes, né, da África para poder entender, na verdade é uma submissão, né, uma outra submissão, e de pensar a palavra banto, que é, na verdade, ba, como eu falei anteriormente, quer dizer muito, né, e mitu, né, que vem da palavra homem, muito. Então, ela faz uma reconexão, ela faz um realinhamento para consagrar essa potência, né, desse homem com a humanidade com H maiúsculo, no sentido, né, tem uma relação muito forte no termo Ubuntu, né? Eu só sou porque nós estamos integrados, né? Eu só sou porque você também é. Nós somos feitos da mesma matéria, a mesma matéria que está no céu, está na terra e está no nosso corpo. Então, a complexidade do banco, e esse europeu, do material que você viu e ouviu, é exatamente esse grande medo. Então, a Holanda, durante um processo de alienação, ela pensa esse corpo, né, como um processo de alienação. Então, como os bancos eram muito poderosos, né, e é por isso, pela potência tecnológica, né,
eles já desenvolviam o fogo, a preservação e o despertar do fogo, né? O descoberto do fogo e a preservação é banco, vale Rift, né? A gente vai ver o osso de Burkana, né? Que é um jovem que está lá para investigar o estudo da Universidade da Etiópia, né? Estão consagrando o banco como base da origem da raça humana. Então, como branco, a branquitude é uma degenerescência do que não é, né, do nada, é o vazio, né? Ela tem esse medo, né? E aí a criação da escravidão, né? A dominação, a geopolítica africana da África, é exatamente isso, para desterritorializar, né? Para acreditar, né? E aí vem formar os dogmas das relações de submissão, né? E é muito importante pensar que, por exemplo, é muito comum a invasão, obviamente, na África, e quando eles invadem a Etiópia, eles percebem a cruz, né, de Lalibela, da igreja de São Jorge de Lalibela, que é uma cruz de 4 pontos iguais, que seria uma encruzilhada, a ideia de Exu, né, de duas retas do mesmo tamanho que intercruzam, né? Aquela cruz é a cruz do norteamento, né? É diferente da cruz que mataram Cristo, né? Que é chamada tripalho, que dá-se a origem do latim para o português de serviço, de trabalho, o trabalho como escravo, como submissão. E aí nasce o Vaticano, o poder da igreja, sobre a ideia de diluir a potência negra e usar uma mão de obra barata. E aí surge a ideia de escravidão. Muito bem, muito bom mesmo. Deixa eu cumprimentar a professora Cláudia Nascimento. Saudade de você, viu, professor? Espero que você esteja bem. Eu não falo com você há tempos, mas te sigo no Facebook, tenho acompanhado tudo, viu? Toda a sua produção, todo o seu trabalho, a riqueza do seu trabalho de sempre, da sua poesia. Muito obrigada. Eu compartilhei com vocês aí, gente, o link da campanha Tradições de Matriz Africana contra o Racismo. É uma campanha lançada pelo Pontão, Ancestralidade Africana no Brasil. Espero que vocês acompanhem, fortaleçam, por gentileza. Compartilhei o Instagram do canal, por gentileza, nos sigam no Instagram para saber das nossas programações. Vou compartilhar agora o link do livro Honrando a Ancestralidade, a jornada de Célio Leocádio e a luta pelo quilombo Volta Miúda. Célio Leocádio está aí na nossa audiência, é um grande guerreiro quilombola, uma grande liderança quilombola do Baixo Sul da Bahia, e aí vale muito a pena, viu, vocês adquirirem o livro. E a gente vai combinar, viu, Célio, para conversar sobre o seu livro aqui no canal também, por gentileza. Eu estava pensando, enquanto você falava, Paulo, como algumas palavras... Porque há uma ilusão das pessoas acharem que as sociedades africanas eram ágrafas. Na verdade, são diversas as escritas no continente africano. Já conversamos sobre isso aqui no canal com o professor Henrique Cunha Júnior, está aí gravado para vocês. Mas as tradições de matriz africana acreditam na força da palavra, então priorizam o uso da palavra. Algumas palavras, tanto na tradição iorubá, nas tradições banto, que são diversas, elas têm uma importância fundamental. Mas elas viram moda no Brasil e acabam sendo esvaziadas, como o próprio axé, na tradição iorubá, por exemplo, e como virou moda agora o Ubuntu. Que é um princípio filosófico importantíssimo, fundamental. Tem pessoas usando, inclusive, como instrumento para pregar, para ensinar técnicas do capitalismo predatório, assim por diante. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Ubuntu, por gentileza. Inclusive, o Ubuntu tem uma peça, um software que é chamado Ubuntu, né? Então, o perigo é que a branquitude ela não tem mais onde ir,
Então, ela tem que, a única coisa que tem a potência e o gerador, o grande grão, né, germinal de tudo isso, né, é a África, né, é esse berço, né. Então, extrair disso, né, por exemplo, uma coisa super perigosa é, por exemplo, a palavra favela, né. A palavra favela, ela não, ela vem de um acontecimento, um fato cruel, né, da história do Brasil, né, que é no Morro da Província, após a guerra do Paraguai, os negros são transportados para lá, porque foi prometido terra, e aí eles são jogados nesse lugar. E a favela, na verdade, é origem de, ela vem de origem de uma planta que é dada, é uma planta fibrosa, que tem espinho. A fibra do caule é usada para dar alimentar bode, e o espinho é um espinho venenoso que, ao infectar, ao se aproximar da pele, né, ao se ferindo a pele, ele torna infecto. E aí que é a ideia da primeira favela do Brasil, que é chamada Providência do Rio. Então, pensar a etimologia, né, a singularidade, a particularidade da palavra, é entender exatamente, é ressignificar, né, tomar de novo a potência, né, desse o verbo encarnado, né, essa língua da extensa. A língua tem muito a ver com o coração, com a percepção, né? Inclusive, é um exercício potente, muito antigo, de colocar a língua para fora da boca, é exatamente acalmar o coração, né? E isso tem muito a ver com a extensão desse corpo, né? É o griot que fala que gera, a palavra é gerada, né? Então ela brota como se fosse um filho e ela se impregna, ela vira outro corpo, né? São os corpos, a projeção. Então a palavra em si, ela mata, mas ao mesmo tempo ela vivifica. Então, ela tem ao desabrochar o significado, a gente explora a essencialidade, né? As camadas, para a gente entender exatamente a essência. E sabendo da essência, não há veneno, né? Há transformação, né? Homeopaticamente dizendo. Né? Então, essa que é a grande percepção do século XXI. Né? O conhecimento é a moeda do século XXI. Né? É entender, extrair dessa, né, outro termo, por exemplo, essa coisa do axé, né, na verdade. Né? Olha só, o axé com sua potência de princípio universal, né, de purificação, de ressignificação, tá, virou o que não tem a ver com o que se tem na África, né? Essa coisa do quadril, né? O quadril que representa a ideia da terra, né? O símbolo feminino do quadril que tem a ver com o tambor, né? E mexer o quadril tem a ver com a libertação, não é com a sexualidade, tem a ver com a sensualidade. A sensualidade tem a ver com outras questões que está ligada à Kundalini, que está ligada à manifestação do corpo, né? Da alegria contínua da própria África, que está sempre sorrindo com roupas coloridas, né? Isso não é isso é uma inteligência, né? É uma tecnologia, né? Então, o axé é uma tecnologia corporal, é de saúde, não é essa perversidade que tem no Tigrão, que é dado e pervertido e extraído de forma perversa para se criar uma visão de omissão, de submissão, de pequenez, né? Então, o cuidado, né, a sutileza dessa modernidade vazia, líquida, quase vapor, né, que a gente já está no momento limite, né? Então, é importante observar, né? É lupa, né? É um piscinê, é de ter esse olhar clínico, cirúrgico, de pensar e ir abrindo cada palavra para se entender, né? Então, é importante retomar essa percepção de que, inclusive, é um dos fatores, né? Está falando da incursão nas escolas, não existe na linguística, nos troncos, né? Não existe a ideia de língua africana, né? Existe o Urubá agora em alguns esportes,
né, individuais, mas a lei 10.739 tem 21 anos, vai fazer 22 agora em janeiro, e a coisa não, né? 22 é o símbolo da loucura, do louco. Como é que se dá isso, né? Tudo vira moda pulverizada, né? O tarô, que é um outro símbolo super importante, que tem a ver, a palavra contrária é rota, rota a seguir, arquétipo, Jung vai falar isso, e virou modismo, né? Todo mundo joga, e parece uma coisa que mercantilista, agora todo mundo faz numerologia, né? Numerologia tem a ver com matemática, é ciência da percepção. A única língua mais matemática do mundo é a língua hebraica, né? Que é a língua sagrada. Então ela se multiplica, né? Ela a décima letra, que significa décima potência no hebraico, ela é em forma de uma gota. E essa gota, ela se multiplica e está em todas as letras, todas as 22 letras de hebraico, tem a forma primordial que está na potência da décima letra e que, voltando à origem, no primórdio, que desce, né, na sua singularidade, tem a ver com ela reverbera em todas as letras. Então, ela é a potência contínua. E isso é potência africana. Isso é ressignificar, é repensar o verbo quanto poder, né? Evocar, né? Para reconstruir e ressignificar. Obrigada, professor Fernandes. Deixa só... Gente, é o seguinte, nós vamos nos encaminhar para a nossa última rodada de falas, mas está muito bom aqui a participação do pessoal. A professora Cláudia Nascimento dizendo que na Universidade Federal Fluminense eles plantaram um baobá para Beatriz Nascimento. A ação faz parte do projeto Reflexo de Beatriz Nascimento por seus 2 títulos honoris causa. Esse é o título honoris causa, eu lembro que foi uma proposição do Vitor Nascimento, que é sobrinho da da Beatriz Nascimento, e sua esposa Cláudia Nascimento. Que bom saber que os nossos precisam e as nossas precisam estar vivos e vivas em nós sempre. A Maria Sá Xavier perguntando se o estoico, se isso eles apanharam das Áfricas, essa questão do estoicismo. Deixa eu cumprimentar a Maria. Zezé Menezes, minha irmã sumida, que bom que você está aí nos acompanhando, dizendo que estava com saudade de nos assistir aqui ao vivo. O Charles Sou falando sobre que bom que o senhor falou da Etiópia, e ele traz uma boa notícia, um acordo entre a Somália e a Etiópia para a construção de uma barragem que estão construindo, que pode ser importante para a estabilização na região. E a Gabriela Sá, dizendo, mestre Paulo Fernandes, o senhor poderia mencionar sobre a concepção de memória, ancestralidade e morte, a partir da perspectiva banto? Gratidão pela partilha tão preciosa. Então, a gente tem a pergunta da Maria Sá Xavier, perguntando se a ideia do estoicismo, se eles apanharam isso da África, e a Gabriela pedindo para o senhor falar um pouco sobre a concepção de memória, ancestralidade, morte, a partir de uma perspectiva banto. A coisa a própria palavra, né? A África já ela se dilui, né? A sua potência, né? O significado da palavra, como só para reafirmar, ela no Aurélio, né? O Atlântico, né? Nossa, um dia, quer dizer lugar nenhum. São 22 palavras. Que está nesse texto, inclusive, África, lá no ECAB, e é muito importante pensar. Então, essa parcelização da África, obviamente, é uma estratégia, né? Nasce do Congresso de 1988, e a ideia é não só de apropriar da riqueza, a região subsaariana negada por muitos anos, Deus preservou, vai falar isso, por uma questão de entender, né, além da riqueza do diamante, né, que mantém a riqueza na Alemanha, né, os diamantes que mantêm a riqueza do mundo inteiro, né, pedras que estão na coroa da Rainha Elizabeth, enfim,
de toda a Inglaterra, de todos, né? As peças que foram roubadas, que estão todos em vários museus do mundo, né? Essa recuperação, essa ressignificação, tudo faz parte dessa parcerização, desse esfacelamento, né? Porque se pensar que a própria palavra Europa não é branca, né? Zeus, na mitologia grega, se transforma num touro, num animal rude, né? Que cava o raivoso, né? Ele tem ódio, ele ignora, ele é ignóbil, ele é frágil, ele é grosseiro, machista, e ele vai em busca dessa, né, foto famosa, todo o renascentismo tem essa pintura, né, do touro carregando a Europa assentada sobre a ignorância, que é a mesma ideia do Cristo, né, entrando em Belém, né, do burro, né, da mula. Então, pensar nessas ressignificações simbólicas é trazer uma nova potência para o imaginário afro-brasileiro e repensar uma nova psicanálise para uma outra epidemia, né? Para além, considerando de que a, 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 a psicanálise ela é preta, ela é de origem negra, né? Ela é judaica, o judaísmo não é branco, né? E ela está na Europa para exatamente conduzir, né, para poder exatamente dar um alinhamento a uma sociedade, né, bruta, né, a Idade Média na Europa é um lixo, né, então se repensar essas parcerizações, esse esfacelamento, é necessário que pense ressignificações desses termos, né, para entender nós como inteiro. Então, nós somos apropriados porque somos inteiros. E a gente somos fontes contínuas de retroalimentação que o mundo precisa. Então, esse vórtice, né, esse vetor, está no corpo negro. Né? É um planeta. Tem tudo a ver com esse desdobramento. Né? Essa ideia que eu completo, termino a primeira pergunta, e tem muito a ver com o Bakongo, né? Que é a relação da divisão do visível e invisível, que tem muito a ver com a física quântica, que é uma discussão muito séria, né? Do que o nada cheio vazio, que tem a ver com a massa escura, né? Que é medida pelo espectrograma, né? Que é uma técnica que os brancos conseguiram para alcançar o que as técnicas primárias já faziam bilhões de anos, né? Como, por exemplo, os Dogons, né, tem uma técnica, eles fazem um mapa na areia para saber quando a órbita Sirius A, Sirius B, em volta da Sirius A, quando essa órbita em que é helicoidal, ela se aproxima da Terra para eles fazerem um rito, uma peça ritualística para consagrar que eles foram lançados do espaço para cá. Então, pensar a ideia de morte e vida está no Bakongo, né? Calunga grande, Calunga pequena, de pensar as profundezas das águas, né? Como também os nossos antepassados que estão lá, o cemitério também como lugar de antepassados, que esses desdobramentos, esse espírito, essa matéria, esse humus, a palavra humus, inclusive, vem de úmido, de homem, né? E tem a ver com terra, com chão. Então, esse elemento que está no meu corpo volta para a Terra e ressignifica, porque todos os elementos que estão na tabela periódica formam o universo. E hidrogênio e hélio é a base de formação de todos os planetas e toda uma movimentação brotam de prótons, elétrons, então, e nêutrons, o que somos nós? Campos de energia continuo. Então, a morte só é uma transposição de tempo e espaço, que tem a ver com Einstein, com a relatividade. Então, o Bakongo, que está dentro da filosofia e da cosmogonia Bakongo, ela é de 5.500 anos. Ela já fala de direito, de respeitabilidade, de dignidade, de consciência plena há milhões de anos. Então, a gente não começou agora. Isso aqui é só uma releitura. Então, na verdade, HDs, né, chips que vão me propiciando falar
Muito bem, obrigado pela pergunta, cara, da morte. E a morte, na verdade, ela só é uma projeção inversa desse processo, né? Do que a gente está fazendo agora, esse vivo, né? Então, e é muito interessante pensar, e engraçado pensando agora, o V, a letra V de vivo, está dentro da letra M, né? Então, ela é um vórtice, né? Que tem a ver com o vetor do feminino, com a potência. É o símbolo da matriarca, né? A mãe, né? Em francês tem mar, mor, mer, mar e mãe. Mãe, morte e mar, né? Tem uma interrelação, né? E o mar como berço de Iemanjá, como a mãe, a grande mãe, a morte, né? Como a coisa líquido amniótico do útero, e também a transição do líquido, dos 70% de líquido que sai do corpo, e quando a gente morre, volta para o humus. Então, tem um ciclo contínuo. Então, a vida é cíclica. A morte é só um desdobramento, o oposto do que é ser. Perfeito, professor. Professor, nós estamos encerrando. Nosso tempo passa muito rápido. É, O tempo passa muito rápido quando a conversa está boa, quando as pessoas estão interagindo. Muito obrigada a cada um e a cada uma que colaram conosco aqui hoje. A gente estamos confirmados para voltar na terça-feira com o tema O Ritmo da Resistência, a trajetória dos sambas no Brasil no século XIX e XX, com um pesquisador, o Danilo, que é um pesquisador da Rede de Historiadores Negros e Historiadoras Negras. Estamos tentando fechar uma pauta para sábado, faz tempo que nós não fazemos pauta no sábado, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas Moçambique está em convulsão, né? Uma convulsão social em Moçambique, a nossa mídia não nos mostra nada, e nós estamos tentando trazer algumas pessoas de Moçambique para nos falar um pouco do que está acontecendo nesse momento em Moçambique. Não está confirmado ainda, mas em confirmando, teremos no sábado uma conversa, então, com pessoas de Moçambique sobre o que está acontecendo por lá. A programação de terça está confirmada. E estamos caminhando para encerrar o ano, né, minha gente? Então, semana que vem será a nossa última programação deste ano. Na quinta-feira, nós traremos para vocês uma prestação de contas dessa campanha que vocês estão acompanhando, que é a campanha Tradições de Matriz Africana contra o Racismo. Nós lançamos aqui no canal e vamos trazer para vocês uma avaliação, uma prestação de contas e uma proposta de continuidade, compartilhando com vocês mais uma vez o link da campanha Tradições de Matriz Africana contra o Racismo. Eu vou devolver para o Paulo Fernandes, para que ele possa fazer suas considerações. As considerações aqui nunca são finais, viu, Paulo? Porque aqui a gente sempre espera ter continuidade. Então, por gentileza, é contigo. Eu agradeço imensamente, né, esse momento, super importante, escoar esse saber e reverberar. Obrigado pelas perguntas, pelos retornos, pelos feedbacks. Acredito necessário essa contribuição, que se torna um grande baobá, né? Como dizia Bocard, né? A ancestralidade é uma semente, né? Que nasce no homem e ela é potente como uma semente de baobá. Essa eternização do nosso saber, da frequência, da continuidade dos saberes, eles emanem, né? Eles são, para além da geografia, eles se tornem sementes que sejam despertar de mente para um lugar mais justo, um país mais justo, mais digno, mais nobre, considerando que nós somos a segunda África do mundo, né? Então, essa humilde contribuição e estou aberto também a contribuir em qualquer projeto internacional. A gente está terminando um projeto muito sério aí. Eu vou deixar logo depois, vou deixar uma foto aí também para ajudar, porque é uma reflexão muito forte. E saudar minha mãe novamente, porque ela me fez
e saudar a grande Mãe Terra, né? Essa potência que me ressignifica. Eu tenho um trabalho em homenagem à minha mãe, e é exatamente minha mãe tinha me falava muito de toda vez que chovia, mamãe tinha uma lembrança da mãe dela, da minha avó. E ela falava: o cheiro da terra molhada me faz lembrar a vovó. E aí mamãe, a mãe dela, no caso, minha avó. E aí ela falava, eu falava por quê? Porque ela tinha um hábito, né, como é natural as mulheres comerem barro, né, tijolo, minha filha fez. Minha avó tinha o hábito de fazer uma sopinha de barro e dava para todos os filhos. E isso me impactou muito. E aí eu, para ressignificar uma encontração de 2020, eu começo a pensar toda a maioria das performances, né? Foi até uma que está acontecendo agora em Vitória, eu uso argila no corpo para homenagear, para estar em contato com essa mãe terra, né? Essa refertilizar, né? E ao mesmo tempo ressignificar esse feminino, né? Essa terra que me pariu. E é isso. Eu deixo isso como uma forma cíclica de ressignificar minha mãe e de trazer os ancestrais para que eles nos protejam e nos mantenham para que nós tenhamos um 2025 muito melhor, cheio de questões super pertinentes, que nós estejamos mais aguerridos e prontos para revolucionar esse planeta. Assim seja, assim seja. Muitíssimo obrigada. É o Evandro Aires dizendo história, geografia, filosofia, tudo isso em uma única aula. Quão poético foi esse encontro, encantado com a fala do Paulo Fernandes. Marcelo Fabian, gratidão ao canal, ao professor Paulo Fernandes, por poder ouvir uma cátedra tão importante. Maria Sá Xavier, gratidão. Luiz Costa Lima Neto, obrigada, professor Paulo Fernandes. Charles Soula, da Austrália, como é bom acordar e tomar café de conhecimento com vocês, axé babá. E aí, minha gente, eu compartilhei com vocês, mais uma vez, o Instagram, para que vocês possam contactar o professor, o nosso querido professor Paulo Fernandes. Maria Sacha veio dizendo que mãe. Eu repito para vocês, nossa programação de terça-feira está confirmada, vamos falar sobre samba, enquanto ritmo da resistência. Nossa programação de sábado, estamos tentando organizar para a gente conversar um pouco sobre o que está ocorrendo nesse momento em Moçambique. Muito obrigada, Paulo Fernandes, muito obrigada mesmo por ter estado conosco. Obrigada pela sua existência, obrigada por tudo que você pesquisa, elabora e compartilha. Obrigada a vocês, afronautas. Esse canal só existe por causa de vocês, porque vocês estão sempre aqui conosco, nos fortalecendo. E como eu sempre digo quando vamos encerrar, né? Autocuidado, cuidado mútuo, são ferramentas ancestrais que nos conduziram até aqui. Pratiquemos, são tempos difíceis. Ninguém larga a mão de ninguém, continuemos em bando, construindo, fazendo acontecer a transformação que esse país precisa e merece. Mais uma vez, muito obrigada a cada um e a cada uma, e até a próxima.